Você já viu uma queimada? A queimada é a prática de colocar fogo em uma pastagem ou mesmo em uma plantação. Isso é uma prática muito comum nas áreas rurais do nosso país. E as pessoas que não estão acostumadas, que não conhecem a lida do campo, olham para essa cena da queimada e não conseguem compreender. Elas pensam: ora, a pastagem é o alimento dos animais, por que o dono da terra colocaria fogo ali? E o caso fica ainda pior quando é uma queimada em uma plantação. As pessoas pensam: ali é um local de produção de alimentos para os seres humanos, por que eles estão colocando fogo? A realidade é que em muitas vezes a pastagem se torna tão degradada que já não compensa usar uma enxada, já não compensa passar um arado. É necessário queimar, só é viável se houver uma queimada. O mesmo se diz de uma plantação. Às vezes ela foi contaminada com alguma praga e usar um defensivo agrícola já não é suficiente. Apenas o fogo pode purificar aquela terra. Desta imagem da queimada, nós retiramos também a imagem bíblica de como a nossa terra será renovada. Ela foi profundamente contaminada pelo pecado, e apenas o fogo que Deus enviará poderá tornar esse lugar puro e habitável para os santos no futuro. E esse é o tema que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Estamos estudando o tema do grande conflito por meio deste guia de estudos. Estamos estudando a Bíblia por meio deste guia de estudos que fala do grande conflito e chegamos hoje à última lição, cujo título é O Raiar da Eternidade. O nosso trimestre está se encerrando hoje, mas não se preocupe. Logo na próxima semana iniciaremos um novo guia de estudos, um novo trimestre de investigação bíblica, e o tema será as parábolas de Jesus. Hoje estudaremos como será a cena final do grande conflito, como a luta entre Jesus e Satanás vai terminar. E a perspectiva aqui é muito bonita, é muito atrativa, e nós vemos isso na própria ilustração aqui da lição. De um lado nós temos a cortina em que nós vemos imagens de pessoas com fome, pessoas doentes, uma imagem de morte, de sepultura, de guerra. Mas Jesus está afastando essa cortina de coisas terríveis para revelar um novo céu e uma nova terra, a habitação dos santos na Nova Jerusalém. Essas são as cenas que nós vamos estudar e contemplar. A passagem recomendada para a leitura e estudo nesta semana é Apocalipse capítulo 20 até o capítulo 22. Então é um texto muito extenso, nós não conseguiremos ler cada verso e comentar cada verso como nós gostamos de fazer aqui no canal, mas vamos pensar alguns textos que estão nessas passagens do Apocalipse e vamos pegar alguns outros textos da Bíblia, vamos ler e vamos comentar, ok? Vamos iniciar então nosso estudo nos lembrando do que vimos na semana passada. Na semana passada, estudamos Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14 e vimos a atuação das duas bestas. Agora nós precisamos ligar o que nós estudamos na semana passada com o tema aqui desta semana e com os últimos capítulos do Apocalipse. E para fazer isso, eu proponho que você imagine uma linha do tempo. E essa linha do tempo, nós vamos começar com dois grandes marcos proféticos que nós já estudamos neste trimestre. O primeiro marco profético é esse que aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 5, que diz assim: para a besta que subiu do mar é dito assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Esses 42 meses são o período dos 1260 anos, que terminaram em 1798, no contexto da Revolução Francesa. Então, o nosso primeiro marco da linha do tempo é 1798,
com o fim do período de tempo de que fala tanto Apocalipse 12 como também Apocalipse capítulo 13, verso 5. O segundo grande marco que nós vamos usar aqui é aquele de que fala Apocalipse 14, verso 7, a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O nosso segundo marco é a hora do juízo de Deus. E quando é essa hora de início do juízo de Deus? Quando é esse marco temporal? 22 de outubro de 1844. É o início do juízo investigativo, conforme a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o último marco temporal. Essa é a última profecia de tempo de que trata a Bíblia. Então, nós temos um marco, 1798, que é o fim dos 1260 anos, e temos também o ano de 1844 como início do juízo investigativo. Dessas duas datas que iniciam a nossa linha do tempo, nós vamos passar agora para 2024, ano de 2024. O momento em que nós estamos. Se nós olharmos para frente na linha do tempo do cumprimento profético, o que está à nossa frente? O que ainda tem de se cumprir para que o grande conflito chegue ao fim? O próximo evento que nós já estudamos na semana passada e que está diante de nós e que está no futuro é a formação da imagem da besta, de que fala Apocalipse capítulo 13, verso 14. É dito assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Isso está diante de nós, está à nossa frente, ainda está por acontecer. Nós estudamos na semana passada que a formação da imagem da besta é a união entre o poder civil e o poder religioso, o que criará um governo autoritário, um governo ditatorial que caçará as liberdades individuais que nós conhecemos hoje. Esse movimento terá seu início nos Estados Unidos e se espalhará para todas as nações, para todos os países. Isso ainda está à nossa frente, isso ainda está por acontecer. Próximo evento depois da formação da imagem da besta: quando Jesus tiver encerrado o seu ministério no santuário celestial, então cairão sobre a terra as 7 pragas do Apocalipse. Essas 7 pragas estão descritas em Apocalipse capítulo 16. E são pragas e são flagelos que assolam os adoradores da imagem da besta. Isso ainda está por acontecer. E aqui é oportuno nós lermos também a descrição do livro O Grande Conflito, que está na página 627, no 3º parágrafo. Esse é um texto que faz parte do capítulo 39 de Apocalipse. E diz assim: quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. E aqui é uma referência a Apocalipse 14, verso 9, a terceira mensagem angélica que diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Esse vinho da cólera de Deus são as pragas que cairão sobre os que não receberam o selo de Deus e receberam a marca da besta. São as pragas do Apocalipse que caem quando Jesus encerra o seu ministério no santuário celestial. E o grande conflito ainda diz assim: as pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Então, essas são cenas do futuro. Quando Jesus terminar no santuário celestial aquilo que ele iniciou em 1844, então cairão as pragas sobre a terra, as pragas narradas aqui no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Depois disso,
Qual será o próximo evento? Teremos o momento da angústia de Jacó, em que os ímpios procurarão matar e destruir os justos. Será então o momento glorioso da volta de Jesus, que é o próximo evento. E aqui eu quero ler a passagem que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Essa passagem está sugerida na lição aqui no dia de quarta-feira. Quarta-feira nos sugere ler essa passagem e relacioná-la aos eventos do livro de Apocalipse. Então vamos lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. E diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a descrição que Paulo faz da vinda de Jesus, da sua volta, do seu advento. Então, quais são os dois eventos que acontecem aqui com base no texto que nós lemos? Jesus está vindo nas nuvens dos céus, a trombeta é tocada e os que morreram em Cristo, os justos mortos, saem da sepultura e ressuscitam. E são transformados, é o que diz 1 Coríntios 15, todos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Os vivos serão transformados e os mortos sairão transformados da sepultura. O corpo que era corruptível agora é um corpo incorruptível. Então, os dois grupos, os justos vivos unidos aos justos mortos que ressuscitaram e também estão vivos, são arrebatados, sobem ao céu para o encontro com o Senhor Jesus. Essa é a esperança que Paulo diz, na qual nós devemos consolar uns aos outros. A esperança da ressurreição, a esperança de que seremos reunidos com o Senhor Jesus por ocasião de sua volta. Então, vimos dois eventos: a ressurreição dos mortos justos e o arrebatamento de todos os justos para o céu, para a presença do Senhor. Agora, esse não é o único evento que acontecerá na volta de Jesus. A lição ainda nos sugere outras passagens. Agora nós vamos para a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 7. E diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, na manifestação de Jesus nas nuvens do céu, vai ser um momento de alívio para os crentes. Por quê? Veja agora o verso 8. Como Jesus virá? O verso 8 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então olha o que esse texto diz. A revelação aos Tessalonicenses diz que na volta de Jesus, os justos mortos ressuscitam e juntamente com os justos que não morreram, eles são arrebatados para junto do Senhor. Mas esse não é o único evento da volta de Jesus. A volta de Jesus também é apresentada aos Tessalonicenses como um dia de vingança. Vingança contra os que não obedecem o Evangelho. Tanto é que, se nós voltarmos para o Apocalipse, vamos lá para Apocalipse capítulo 6, e nós vamos ler aqui parte da descrição do sexto selo. É dito o seguinte: Apocalipse 6, verso 14 diz: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam na caverna e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então,
Enquanto a volta de Jesus é um dia de alegria, da alegria máxima para os justos, também é o dia da ira para os ímpios, também é o dia em que Deus vem tomar vingança contra os ímpios. E é por isso que a Bíblia ensina que, enquanto os justos que estavam mortos serão ressuscitados, os ímpios que estão vivos serão destruídos, serão mortos por ocasião da volta de Jesus. O próprio Jesus ensinou isso nos evangelhos. Vamos lá para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 26. Lucas 17, a partir do verso 26, são palavras de Jesus. E olha o que Jesus ensinou. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha como a vinda de Jesus é descrita. É descrita como dilúvio. No dilúvio, os justos foram preservados e os ímpios foram todos destruídos. E Jesus ainda vai fazer uma nova comparação. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, os justos serão preservados, mas os ímpios serão destruídos. Assim como foi no dilúvio, assim como foi em Sodoma e Gomorra. Então, enquanto os justos mortos são ressuscitados, os ímpios vivos são destruídos e morrem. E por que assim? Porque o livro do Apocalipse, vamos aqui para Apocalipse 22, verso 12, diz que quando Jesus vier, diz que por ocasião do advento de Jesus, o caso de todos já vai estar decidido, porque Jesus vem para dar a recompensa a cada um. Veja Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é galardão? É recompensa. Jesus está dizendo, comigo está a recompensa. Quando eu voltar, quando eu vier nas nuvens do céu, eu já venho trazendo a recompensa de cada um. O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus vem nas nuvens dos céus, o caso de cada pessoa já está decidido. Ele vem receber agora a recompensa, ou a ressurreição e o encontro com o Senhor, ou a destruição para o caso dos ímpios. E é exatamente esse panorama dos justos sendo arrebatados e dos ímpios aqui da terra sendo destruídos que cria a cena para nós entendermos a descrição dos 1000 anos do milênio. Como assim? Quando Jesus voltar e esses eventos acontecerem, então terá lugar o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos ler essa passagem? Apocalipse 20, verso 1, diz o seguinte: Então quando? Depois da volta de Jesus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa palavra abismo é a mesma que é usada lá em Gênesis capítulo 1, no início dos 7 dias da criação do mundo. Naquela época, o mundo era um abismo, porque os elementos naturais estavam misturados, a terra não estava organizada. Da mesma forma, por ocasião da volta de Jesus e antes mesmo da volta de Jesus, os elementos naturais estão em convulsão. A Terra tem a sua superfície abalada, destruída. E, portanto, após a volta de Jesus, a situação do nosso planeta é descrita como abismo, assim como era a situação do planeta antes da semana da criação. E esse anjo que aparece, ele tem a chave do abismo e uma grande corrente. E para que é usada essa grande corrente? Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto
pouco tempo. Então, aquela corrente e o abismo é o lugar em que Satanás, o diabo, ficará trancado, ficará retido. Qual é a natureza dessa prisão de Satanás por 1000 anos? Entre os adventistas, existe uma expressão que é muito utilizada, que é a seguinte: durante o milênio, durante os 1000 anos de que fala aqui Apocalipse 20, Satanás estará preso por uma cadeia de circunstâncias. Essa é a expressão, preso por uma cadeia de circunstâncias. O que essa expressão quer dizer? Que essa corrente, essa chave, essa cela não é uma instalação penal literal, não é uma corrente literal, mas é uma prisão que se dá pelas circunstâncias. E quais são as circunstâncias? As circunstâncias são a solidão absoluta de Satanás durante esses 1000 anos. E por que Satanás estará numa situação de solidão absoluta? Porque os justos foram arrebatados para junto do Senhor e os ímpios foram destruídos. Então Satanás, nessas circunstâncias, ele não tem ninguém mais para tentar. É por isso que o verso 3 diz o seguinte: o anjo lança-o no abismo, fecha, põe o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E por que Satanás não mais enganará as nações? Porque ele estará sozinho. Os justos estarão na presença de Jesus e os ímpios já terão sido destruídos nesse momento. Satanás estará preso por uma cadeia de circunstâncias. Essa é a condição dos 1000 anos aqui neste planeta. E os justos? E os salvos? Eles estarão onde? Estarão com Jesus, no centro do governo de Deus, em algum lugar desse vasto universo que nós não sabemos exatamente onde é, naquele local onde Jesus foi preparar as moradas, como está escrito lá em João, capítulo 14. O que os justos, o que os salvos farão durante esse período de 1000 anos, isso está escrito no próximo verso. Acompanhe a leitura de Apocalipse capítulo 20, verso 4, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Veja aqui, a primeira descrição do que os salvos farão durante o milênio é receber autoridade para julgar. E o verso 4 ainda continua: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O segundo verbo aqui que nós destacamos é o verbo reinar. E aqui é dito que os mártires, aqueles que morreram devido à sua fidelidade a Jesus, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E aqui a situação é invertida. Durante a vida aqui neste planeta, eles foram zombados, eles foram perseguidos, eles foram espoliados, eles foram até mesmo mortos. Mas agora, da sua condição de humilhação, eles passam para uma condição de exaltação e reinam com Cristo durante 1000 anos. Agora, o que merece um maior destaque é no início aqui do verso 4, quando é dito que, durante o milênio, aos santos será dada a autoridade de julgar. Como assim? O juízo investigativo já não terminou? Sim, já terminou. O caso de cada pessoa já foi decidido? Sim, já foi decidido. Como então a ele será dada a autoridade de julgar? Bem, aqui nós podemos efetuar duas abordagens. A primeira abordagem, para nós entendermos isso aqui, é o que é chamado de juízo comprobatório. O que é o juízo comprobatório? A possibilidade de os redimidos acessarem os arquivos do julgamento, os autos do processo, para conferirem a justiça de Deus. Então, ao se depararem com o caso de uma pessoa que foi perdida, eles poderão acessar lá os escritos, os relatórios dos livros celestiais e examinarem por que o veredito daquela pessoa foi em um sentido e não em outro. E
E assim a justiça de Deus será confirmada mais uma vez. Os salvos olharão para a decisão de Deus e dirão: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. A justiça de Deus será reconhecida. Mas nós ainda podemos ir para uma segunda abordagem. E essa abordagem tem a ver com aquilo que se chama dosimetria da pena. Para compreender isso, nós precisamos entender que a palavra juízo ou justiça, ela tem várias acepções. E eu quero explicar isso partindo de uma realidade que é comum para nós aqui e depois nós entendermos a realidade espiritual. O exemplo que eu vou dar é o exemplo do tribunal do júri. Você já foi a um tribunal do júri, né? O tribunal do júri é aquele que tem jurados, as pessoas da sociedade são convocadas para auxiliarem o poder judiciário. Como que acontece? Imagine o caso de alguém que cometeu um homicídio. Existe uma primeira fase, que é a fase do inquérito. A polícia investiga o que aconteceu, investiga os fatos, toma o relato das testemunhas, tira fotografias, faz simulações de como aconteceu e ali um relatório dos fatos é preenchido, é gerado, as provas são produzidas. Inicia-se então o procedimento do tribunal do júri. E na primeira fase, o advogado está se referindo àqueles fatos para tentar inocentar o seu cliente ou diminuir a sua pena, e o promotor está usando aqueles mesmos fatos com o objetivo da condenação do acusado. Então, repare que nesse primeiro momento, estão sendo investigadas as ações, investigados os comportamentos e existe um debate, existe uma análise desses fatos. E então a questão é entregue aos jurados e eles devem decidir se o acusado é inocente ou culpado. Caso a decisão determine que o acusado é culpado, existe uma segunda fase. Agora é a fase da dosimetria da pena. O que significa dosimetria da pena? É determinar a dose da penalidade que aquele condenado vai sofrer. Ele vai responder por quantos anos? 10 anos de prisão? 15 anos de prisão? 20 anos de prisão? Depende das circunstâncias. É necessário fazer um cálculo de quão reprovável foi a conduta. Se a conduta foi muito reprovável, então a pena vai ser muito grande. Se a conduta foi menos reprovável, então a penalidade vai ser menor. Ele vai ter menos anos de cadeia para cumprir uma pena menor. E por fim chega a terceira fase, que é a fase da execução da penalidade, em que aquele condenado vai ser direcionado para a prisão em que ele vai cumprir pena. Então, note que existem 3 fases de um julgamento, 3 fases de um juízo, 3 fases até que a justiça seja satisfeita. A primeira é a fase de investigação, a segunda é a fase da dosimetria da pena e a terceira é a fase da execução. O que começou em 1844 com a profecia de Daniel 8,14? Começou a fase da investigação. É por isso que é chamado de juízo investigativo. É um juízo que está analisando os fatos, é um juízo que está analisando os comportamentos, juízo investigativo. Mas agora, existe também a segunda fase, que é a fase da dosimetria da pena. E é exatamente isso que acontece aqui durante os 1000 anos. Os santos, na companhia de Jesus, vão determinar a dose da pena, a quantidade da pena que cada um vai ter de sofrer na terceira fase, que é a fase da execução da pena, que é a fase quando o lago de fogo se instaurar e as pessoas queimarem proporcionalmente aos seus pecados. Então, repetindo a ideia aqui, verso 4, vi também, Apocalipse 20, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Uma primeira abordagem aqui é que essa autoridade de julgar, que é concedida aos salvos, tem a ver com o juízo comprobatório, analisar as decisões que Deus já tomou.
A segunda abordagem que nós podemos fazer é que nessa fase dos 1000 anos, essa autoridade de julgar é a prerrogativa que será entregue aos santos para fazer a dosimetria da pena dos perdidos, determinar quanto tempo eles permanecerão no lago de fogo. Onde nós podemos ver essa ideia? Vou ler aqui com vocês mais um trecho do livro O Grande Conflito. Isso está registrado na página 660, no 4º parágrafo, que diz assim, preste atenção. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a escritura sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo as suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Existe o livro da vida e existe o livro da morte. E aqui os salvos, em união com Cristo, vão determinar a parte que os ímpios devem sofrer. Qual será a extensão da sua penalidade? Nós podemos ir para um outro trecho do livro Grande Conflito, lá no último capítulo, no capítulo 42, na página 673, no primeiro parágrafo, é dito assim: alguns serão destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. É assim que a justiça de Deus se manifesta. Justiça não é tratar a todos igualmente. Justiça é tratar a cada um na medida das suas desigualdades, na medida de suas peculiaridades. Aqueles que foram grandes pecadores devem sofrer por mais tempo do que aqueles que foram pequenos pecadores. Todos receberão a paga pelo seu pecado, em proporções diferentes, proporcionalmente às suas obras. E é isso que acontece durante os 1000 anos. Os salvos fazem a dosimetria da pena dos ímpios. E sabe o que é muito interessante ainda nesse assunto? O apóstolo Paulo ensina que os salvos julgarão não apenas os demais seres humanos ímpios, mas os salvos julgarão até mesmo os anjos caídos, os anjos rebeldes. Vamos ver isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 1. O contexto desse capítulo é uma censura que Paulo faz aos membros da igreja que levavam os seus irmãos aos tribunais, ao Fórum Romano, e constituíam juízes pagãos para julgar questões entre irmãos de igreja. E quando Paulo faz essa repreensão, é que ele dá essa informação sobre os santos julgando os anjos. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aqui Paulo dizendo, os santos hão de julgar o mundo. Ele está fazendo uma referência à mesma cena, ao mesmo fenômeno de que trata Apocalipse 20. E ele continua, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E agora veja o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Os que estiverem redimidos com Jesus farão também a dosimetria da pena dos anjos, dos demônios de Satanás. Essa vai ser a atividade durante os 1000 anos, durante o milênio de que fala Apocalipse capítulo 20. E depois, o que acontecerá depois do milênio, depois que os 1000 anos se completarem? Algo interessantíssimo, uma profecia do Antigo Testamento, a profecia de Zacarias capítulo 14, verso 4. Olha o que é dito aqui, Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O Monte das Oliveiras será aplanado e se transformará em um vale. E por que isso acontecerá? Porque depois do milênio,
a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá sobre esse vale formado sobre o Monte das Oliveiras e se assentará, e ali será a nova sede universal do governo de Deus, a morada dos santos por toda a eternidade, sobre o Monte das Oliveiras, que se transformará em um vale. E aqui, se nós formos ao verso 9 desse mesmo capítulo, ainda é dito assim: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Essa cena da descida da cidade santa também é descrita em Apocalipse capítulo 21, no verso 10. É dito assim, João narrando: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É uma cidade móvel, ela vem flutuando no ar, ela vem descendo até se assentar nesse planeta sobre o Monte das Oliveiras. Essa cena será fantástica. E o que acontecerá mais depois do milênio, depois da descida da cidade santa? Veja a continuação dos versos aqui em Apocalipse 20, vamos para o verso 5 agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha aqui, quando os 1000 anos se completam, o restante dos mortos ressuscitam. Quais mortos são esses? São os ímpios que já estavam mortos antes da vinda de Jesus e os ímpios que morreram por ocasião de Jesus. Eles continuam mortos durante todo o milênio, mas quando os 1000 anos se completam, eles revivem. E revivem para quê? Vamos pular agora para os versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então os ímpios ressuscitam para serem reunidos para a peleja. Então note os eventos que nós estamos vendo aqui. Após os 1000 anos, a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam e Satanás começa uma obra de arregimentação. Satanás começa a reunir esses ímpios ressuscitados para a peleja. E qual peleja é essa? Bem, aqui o verso 8, Apocalipse 20, verso 8, diz que ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E algumas pessoas leem isso aqui e falam, 4 cantos da terra? Ah, então a Bíblia está ensinando que a terra é plana. Não, não é isso que está falando aqui. Os 4 cantos da terra são o que nós chamamos modernamente de 4 pontos cardeais. Norte e sul, leste e oeste. A ideia aqui é que Satanás percorrerá toda a superfície da terra para reunir as pessoas de todo o planeta para a peleja. E o verso aqui ainda diz que ele seduzirá Gog e Magog para reuni-los também à peleja. O que é Gog e Magog? Muita gente tem curiosidade sobre isso. Gog e Magog é uma figura que o Apocalipse pega emprestado lá do livro do profeta Ezequiel. Então vamos lá para Ezequiel, no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 38, e nós vamos ler a partir do verso 1. O profeta Ezequiel narra o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. O que nós retiramos desse texto aqui? Que Gog é um príncipe e que ele domina sobre a terra de Magog. Então Gog e Magog são a designação de um rei e de um território. E qual é o sentido desse rei? Por que existe uma profecia contra ele aqui no livro de Ezequiel? O contexto do que está acontecendo aqui é que os judeus que estavam no cativeiro babilônico e que voltariam agora para Jerusalém teriam um inimigo. O inimigo deles seria Gog, um príncipe que viria atacá-los logo após eles saírem do cativeiro.
E veja o que é dito ainda nessa mesma profecia de Ezequiel 38. Ezequiel 38, verso 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então olha que interessante, esta profecia fala do povo de Deus voltando do cativeiro babilônico para habitar em segurança na sua terra, para habitar em Jerusalém. E quando eles estão ali em segurança, Gog, da terra de Magog, faz um ataque contra eles, mas Deus se interpõe de uma maneira poderosa e a santidade de Deus é vindicada ao derrotar Gog da terra de Magog. Não foi à toa que o Apocalipse escolheu tomar emprestado a expressão Gog e Magog aqui, em Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque em Apocalipse 20, o povo de Deus está reunido, habitando em segurança na cidade santa, na Nova Jerusalém. E Satanás, de outro lado, está arregimentando um exército para fazer o quê? A resposta está aqui no próximo verso, Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Veja que interessante, da mesma forma que lá após o exílio babilônico, Gog da terra de Magog marchou para atacar os judeus que estavam habitando em segurança em Jerusalém, aqui em Apocalipse 20, depois do milênio, Satanás está arregimentando um exército para a peleja. E esse exército, composto pelos ímpios de todos os tempos, eles sitiam a cidade, eles fazem um círculo em volta do acampamento dos santos. E o objetivo é o seguinte: nós vamos derrotar os santos, nós vamos tomar a cidade e viveremos aqui a nossa nação de ímpios, tomaremos a cidade dos santos e moraremos nela. É uma cena de guerra, é a última cena do grande conflito. Então, Gog e Magog significa aqui a união, a reunião de todos os ímpios que querem atacar o povo de Deus que estão na cidade santa. E como isso aqui termina, o verso 9 ainda diz assim: quando eles sitiam a cidade, quando eles rodeiam o acampamento dos santos, o verso 9 termina dizendo: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E assim acontecerá a última queimada. A terra será renovada mediante o fogo. Enquanto a terra está pegando fogo, os salvos estão na cidade santa, na companhia de Jesus. E quando o fogo terminar, quando o mal for de todo consumido, e não restar nem raiz nem ramo, todo este planeta será renovado, à perfeição que havia quando Deus criou este mundo. E habitaremos por toda a eternidade, felizes para sempre, livres de toda angústia, livres de toda preocupação, reconhecendo a justiça infinita de Deus e o seu infinito amor. Essa cena é bela demais. Porém, eu tenho conversado com algumas pessoas que olham para toda essa bela cena da terra restaurada, do fim do grande conflito, e dizem assim: ora, isso é bonito demais, mas não é para mim. E essas pessoas desenvolveram o seguinte raciocínio: para habitar no Monte Santo de Deus, para usar a linguagem dos Salmos, é preciso ser puro de coração, é preciso ser limpo de mãos. E elas dizem assim para mim: eu não sou puro, eu não vou ter lugar na cidade de Deus. E eles começam a raciocinar: o meu lugar vai ser no lago de fogo,
Mas eu quero viver uma vida correta aqui, mesmo assim, porque quando eu for para o lago de fogo eu logo vou ser destruído, não vou ficar lá sofrendo a penalidade por um longo tempo, porque eu procurei viver minimamente correto aqui nesta vida, muito embora eu não seja realmente puro, como diz o Salmo sobre aqueles que habitam no Monte Santo de Deus. Caro irmão, meu amigo, se você pensa assim, eu gostaria de ler outra passagem para você. Ela está lá no Evangelho de Mateus. São palavras de Jesus. Mateus capítulo 25, verso 41. Esse texto faz parte da parábola dos bodes e das ovelhas. Jesus coloca os cabritos do seu lado esquerdo e as ovelhas do seu lado direito. E o verso 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque o próprio Jesus falou que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para você. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. E esse é o plano de Deus para você. Portanto, não sucumba diante desse pensamento que Satanás quer introduzir na sua mente de que o céu não é para você e que o seu lugar será no lago de fogo. Não! Aqui o texto está dizendo que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Para você, sabe o que Jesus preparou? É o que está escrito aqui no capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 são as cenas da Nova Jerusalém. E eu gostaria de ler a partir do verso 23, Apocalipse 21, 23, diz assim: A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso aqui foi preparado para você. Uma cidade onde você poderá viver iluminado pela glória de Deus. A glória de Deus é uma luz tão poderosa que o sol já não é necessário, a lua já não é necessária. Tudo lá é brilhante, tudo lá é radiante. Isso foi preparado para você, meu irmão. E você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro para habitar nessa cidade. Esse é o plano de Deus para você. Não sucumba diante das agruras da vida espiritual. Persista, fique firme, porque o seu lugar é do lado de dentro da cidade. É isso que Deus preparou para você. E a descrição aqui continua no verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro e o seu destino é a cidade santa. Console-se nessa promessa e lute a carreira cristã de maneira destemida, como dizia o apóstolo Paulo: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, vindo eu pregar aos outros, não seja eu mesmo desclassificado. Manifeste o seu esforço unido ao poder divino, e o seu nome permanecerá no livro da vida, e você terá direito a morar na cidade santa. O seu lugar é na Nova Jerusalém. Foi isso que Deus preparou para você. E essa esperança, essa expectativa de morar na felicidade plena com Jesus por toda a eternidade, é o que deve vibrar no seu coração, é o que deve consumir os seus pensamentos. Não desista diante das dificuldades. Tenha os seus olhos no céu, tenha os seus olhos na cidade santa, na nossa bendita esperança, onde tudo será paz, onde tudo será amor, onde tudo será constante alegria. E eu me emociono ao ler as descrições que aparecem no livro Grande Conflito, sobre como será a vida na Nova Jerusalém. A lição aqui traz um trecho muito interessante, é essa parte grifada de azul na sexta-feira, e descreve como será a vida dos santos na Nova Jerusalém.
Diz assim: ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. Eu gosto de empreendimentos. Eu tenho vários planos, gostaria de exercer várias atividades. Temos vários projetos aqui para o canal, mas o nosso tempo aqui na vida é muito curto. Mas na Nova Jerusalém, ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. As mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições. Quais são suas ambições? Conhecer outros planetas, conhecer os mistérios da criação, conhecer os átomos, obter conhecimentos de física a nível nuclear, a nível quântico. Essas serão as nossas ocupações durante toda a eternidade. As mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda mais novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender e novos objetivos para aguçar as aptidões físicas, mentais e espirituais. A nova Terra será um ambiente de desenvolvimento contínuo e infinito, contínuo desenvolvimento físico, contínuo desenvolvimento mental, contínuo desenvolvimento espiritual, perfeição absoluta ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não quer você dedicar toda a energia da sua vida para se preparar para esse momento glorioso? Jesus nos deixa um apelo aqui ao final do livro de Apocalipse. No capítulo 22, verso 7, ele diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus vem sem demora. Só falta um pouco. Basta que você resista um pouco mais. Lute contra o pecado um pouco mais. Guarde as palavras de Jesus um pouco mais e o seu galardão será certo. Não desanime diante das agruras dessa vida, diante das tentações, diante dos momentos de dificuldade. Fique firme, fique consolado e animado pelo pensamento de que a Nova Jerusalém é para você. E muito em breve, Jesus surgirá nas nuvens do céu e diante de toda a glória, diante de toda a alegria, diante de toda a felicidade que vamos gozar, olharemos para trás, para os momentos dessa vida e já não haverá mais recordação das cenas difíceis. E nós diremos: é muito fácil alcançar o céu, porque Jesus nos perdoou, Jesus nos redimiu, nós estamos aqui, já não há lembranças de uma vida passada. Trocamos uma vida de 50, 60, 80 anos de dificuldades por toda uma eternidade de glória, felicidade e alegrias plenas. Compensou servir a Jesus, compensou ser fiel a Deus. Mantenha-se firme, esse dia vai chegar e lá nós vamos nos abraçar, nós vamos falar diretamente com Jesus e louvá-lo por toda a eternidade. Eu quero estar com você. Fique firme, guarde a fé, que Deus o abençoe e até o próximo trimestre, até o estudo da semana que vem.